Oi, Olá, oi Raquel. Oi, gente, tudo bem? Dá para vocês ouvirem a gente? Bom, vamos começar então, conforme prometido. Essa é a nossa primeira live juntos, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Dan Levi, né? Eu sou professor de Direito da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Nessa nossa primeira live, para mim, é uma grande honra estar junto com uma grande amiga. Em primeiro lugar, é uma grande amiga de vida inteira. E para mim é uma honra poder estar com ela nessa live. Raquel Sobral é historiadora, é professora, acadêmica, que nem eu, né? Ela faz doutorado no Núcleo de Diversas da FEFELESTE na USP e também é cozinheira. Olha que delícia, né? Então, a gente vem conversando já há algum tempo, né, sobre o momento atual que a gente está vivendo, né? Um momento bem complicado. A gente troca bastante ideia, bastante reflexões, bastante conhecimento sobre isso, né? E aí a gente resolveu, conversando com a Raquel nas últimas semanas, a gente falou, bom, por que a gente não faz algo junto, né, nesse momento de quarentena, para poder, obviamente, compartilhar, né, o que a gente vem estudando, pesquisando, etc. E aí surgiu a ideia de fazer essa live, né? Fazer uma live para a gente compartilhar assuntos em comum que a gente tem estudado. Como, por exemplo, a Raquel, que é a especialidade dela em História, né? E a minha área, a especialidade em Meio Ambiente. Então, a gente tentou unir História, pandemias e meio ambiente. Daí veio a ideia dessa live, né? Eu queria agradecer primeiro também o pessoal que está assistindo a gente. É muito legal poder ter essa troca. Eu acho que é extremamente importante nesse momento que a gente vive, principalmente porque nós, como professores, né, sabemos que é extremamente importante, né, a difusão e a divulgação do conhecimento científico. E não se combate e não se contesta, isso é, acho que unânime entre eu e Raquel e vários outros, com certeza, que estão nos assistindo, não se contesta conhecimento científico com opinião. Então, acho que é importante a gente divulgar, né, esse conhecimento. E daí nasceu a ideia dessa live. E, claro, para mim vai ser um grande prazer estar junto aqui nessa próxima uma hora com a Raquel. Então, a ideia é essa. A gente vai dar uma introdução sobre o que seria pandemia, quais as principais pandemias e as relações históricas das pandemias, nos momentos que elas ocorreram, relacionar isso com o momento atual, que seria o Covid-19, né? E em seguida, obviamente, se vocês tiverem, gente, ao longo de toda a programação, de toda a live, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam. Vai ser para a gente, assim, uma honra poder responder e contribuir, claro, com o nosso conhecimento para vocês. Então, não fiquem tímidos, se manifestem, né? Perguntem, participem, que vai ser bem interessante para a gente. E aí a gente parte para o segundo momento, que seria essa relação com a questão ambiental, com o meio ambiente, o que essas pandemias têm a ver com a alimentação. Por isso que é fundamental a gente falar um pouco aí de alimentação também, enfim. E aí, o que for surgindo, a gente vai conversando, né? A ideia é ser uma live bem informal e bem tranquila. Então, Raquel, por favor, minha grande amiga, a palavra é sua. boa noite, Dan, professor Dan, né, meu amigo também de longa data. Boa noite para todo mundo que está aqui. Obrigada por entrarem e por conversarem um pouco conosco. Eu acho que o momento que nós estamos passando é, de fato, um momento super difícil, né, um momento reflexivo, evidentemente. E é claro que está todo mundo aprendendo junto, né? Está todo mundo tentando fazer e ter ideias para tentar amenizar tudo isso. É claro que
não possamos e não devemos esquecer dos nossos privilégios, né? Só o fato de nós estarmos aqui fazendo lives, as pessoas entrando e conversando, podendo fazer a quarentena, isso sim já é um privilégio. E é, a grande questão é reconhecer os nossos privilégios, né? Acho que a gente tem que partir daí. Eu queria falar, na verdade, super rápido, né, um pouco sobre a contextualização. Como historiadora, e partindo também do pressuposto de que não se combate, não se discute conhecimento científico com opinião, eu acho que isso é o grande lema que tem que ser tirado, pelo menos com toda essa confusão que está sendo feita no combate ao novo coronavírus, a Covid-19. Então, tudo que nós estamos vendo é justamente essa refuta, né, de opinião em cima de conhecimento científico, né? Nós estamos passando por um momento de extrema... eu não consigo nem achar a palavra, mas é um desmonte mesmo educacional, um desmonte das bolsas científicas, um desmonte de todo um conhecimento, né, da ciência, e que não é para todo mundo ficar na universidade só recebendo bolsa do Estado, né? Não é isso. Quem sabe, quem faz mestrado, doutorado, tanto na universidade pública quanto na universidade privada também, sabe muito bem que é muito difícil, que você precisa realmente de tempo e dependendo daquelas pessoas que têm, né, a possibilidade de se manter sem bolsa fazendo um mestrado e um doutorado, realmente é mais do que um privilégio. Isso né? Tem palavras para falar sobre isso. Então, as pessoas realmente, os estudantes realmente, os acadêmicos precisam dessas bolsas e eu vou fazer uma rápida contextualização, é bem rápida mesmo, se eu demorar muito, Dan vai me cortar, nós já conversamos um pouco sobre isso. Eu dividi algumas pandemias, ou epidemias, na verdade acho que é legal a gente falar também a diferença de epidemias para pandemias, né? As epidemias, elas são locais e as pandemias é quando elas ultrapassam as fronteiras globais, né? É óbvio que eu não posso falar, por exemplo, das pragas do Egito, como eu vou falar agora, e dizer que elas foram pandemias, né? Foram pandêmicas, eu estarei sendo anacrônica. E, evidentemente, essa é a maior... não se pode chamar um historiador de anacrônico, né? Isso é a maior ofensa que o historiador pode receber. Então, mas eu vou falar um pouco sobre as pragas do Egito, porque é onde a gente começa também com relação à alimentação. Eu não vou questionar aqui, evidentemente, religiosamente, as pragas do Egito, né? Com a saída dos hebreus do Egito, a questão do Mar Vermelho se abrir, Moisés passar, as questões bíblicas eu realmente não vou questionar, até porque, respeitando a religião, evidentemente, de todas as pessoas, e é claro, nós estamos tratando e lidando com o pilar das duas maiores religiões monoteístas do mundo, né, que é o judaísmo e o cristianismo. Então, não é essa a ideia. Mas o Egito, por muito tempo, evidentemente, foi uma grande civilização. E as pragas do Egito, elas marcaram o fim de uma era de grandes conquistas e de uma hegemonia faraônica, né? Há quem diga que se o Éden realmente existiu, foi ali perto do Rio Nilo. Então, tem todo um processo em cima também do Egito, que é o início da civilização. Todos nós sabemos que o mundo começou na África, né, que a humanidade parte dali, não começou nos Estados Unidos, não começou na Europa, começou na África. E evidentemente que as primeiras civilizações elas começaram, e as grandes civilizações e os grandes pensamentos científicos eles também são oriundos da África e do Egito, evidentemente. Existe um livro também, A Crítica da Razão Negra, que é super interessante, que fala sobre o início da filosofia antes
da filosofia grega, de tudo que os gregos beberam na fonte, né, dos africanos, egípcios também, mas principalmente daquela área do norte da África, para contar também, evidentemente, da grande riqueza que tem essa parte do mundo. Portanto, o reinado de Ramsés II, que foi o reinado do período das pragas do Egito, foi um reinado de decadência justamente porque o mundo estava passando por mudanças climáticas extremamente violentas. Os desequilíbrios ambientais eles ocorreram a partir do sedentarismo. O que isso significa? Que o homem era nômade. A partir do momento em que ele faz a sua grande descoberta, a maior descoberta, a maior ferramenta tecnológica, tudo modificou, tudo mudou na humanidade depois que o homem passou a dominar o fogo. Por quê? Não que ele soubesse fazer o fogo e apagar o fogo, não é isso. Mas o fogo ele surge, evidentemente, a partir de 2 galhos, a partir de raios, e o homem não sabia como dominar esse fogo, ele não sabia apagar esse fogo. A partir do momento que ele conseguiu fazer isso, ele passa então ao sedentarismo. Isso significa que ele vai melhorar a sua condição de alimentação, aí, né, para o bem ou para o mal, mas o sedentarismo ele surge no desequilíbrio ambiental justamente porque o homem começa a se cercar e aí existe um desequilíbrio justamente porque ele não faz parte mais daquela cadeia alimentar como era antes do domínio do fogo. Então ele passa para o topo da cadeia alimentar. E ele começa também, né, Raquel? Ele começa também a interferir um pouco diretamente no meio ambiente, né? Nos territórios, super, na terra, a agricultura, exatamente, etc. Isso tem muito a ver também. E a partir disso, os desequilíbrios ambientais, eles são evidentemente inerentes, né? Então a gente está falando de pragas do Egito há aproximadamente 3.000 anos. Nós estamos falando aí de sedentarismo, vamos colocar aí 40 pelo menos, né? Então, é claro que as pragas do Egito elas não ocorreram de uma hora para outra, os desequilíbrios ambientais eles foram mais lentos, porque existiam menos pessoas no mundo, evidentemente, mas sim, as pragas do Egito elas foram decorrentes de um desequilíbrio ambiental e de uma relação do homem com o meio ambiente. Inclusive a questão dos gafanhotos nas plantações, as pestes no rebanho, o piolho nos campos. Inclusive uma questão, os egípcios eles passaram a raspar o cabelo, a raspar a cabeça por conta de pragas de piolho. Antes disso eles não raspavam a cabeça. Depois das pragas de piolho eles passaram a raspar a cabeça e utilizar uns adereços na cabeça. Nossa, e a gente vê em filmes e etc, em várias fotos históricas, que todos estão de cabeça raspada, né? Exatamente, foi por conta de praga de piolho. Não sabia disso, que interessante. O que significa dizer que a praga do piolho, dentre as pragas, né, do Egito e a saída do povo hebreu do Egito, não significa que foi a primeira, ela foi a mais forte. E uma questão muito interessante que é também a morte do primogênito. Ocorreu ou não ocorreu? Ocorreu, de fato. Só que, cientificamente, os estudiosos disseram que houve um grande terremoto no mundo nesse período. Nessa noite, a morte ocorreu em uma noite, assim como está na Bíblia mesmo. E os primogênitos morreram. Por que os primogênitos morreram? Os primogênitos, eles dormiam, era um costume egípcio que os primogênitos dormissem no chão. Porque para eles não caírem, né? Para eles não... do chão não passa, né? Aquele ditado, velho ditado que a gente conhece. Então, se do chão não passa, os primogênitos dormiam no chão justamente para não ter perigo de cair, de bater a cabeça, acontecer alguma coisa. Então, eles foram os que morreram justamente porque o terremoto aconteceu e eles acabaram sendo sucumbidos pelos materiais existentes ali. Então, passando rapidamente por essas questões da praga, eu vou entrar um pouco... aí já tem, evidentemente, já na era moderna, que é a questão da peste bubônica, né? Então, a gente dá um pulo aí e vai para o final da Idade Média. E a peste bubônica, que é conhecida como peste negra, mas está em total desuso esta palavra. Então, por favor, né? É peste bubônica. E por que bubônica, né? Por causa do bubão. O que é o bubão? Bom, a peste bubônica, na verdade, ela é passada por uma bactéria chamada Yersinia pestis,
E depois que a pulga abandona o roedor e pica o ser humano ficava com uma aglomeração de nódulos inflamados, o que normalmente na virilha. Então, isso é o chamado bubão. Então, por isso que é a peste bubônica. E a pessoa ficava super escura, enfim. Então, essa peste, ela dizimou metade da população europeia. Isso significa muita gente. Que período foi, Entre Raquel? 1347 e 1351 foi o pico da doença, mas ela se alastra ali até pelo menos 1400. Tanto que Uau. as grandes igrejas europeias, principalmente de Gênova e Veneza, que sempre foram um grande ponto de mercado árabe, né, do Mediterrâneo, enfim, sempre foi uma ligação do Oriente Médio, da Ásia com a Europa. As igrejas mais antigas elas foram erguidas justamente para agradecer a Deus a salvação ou a Da peste. libertação da Europa dessa peste. A Uhum. população mundial girava em torno de 450 milhões e ela teria caído para 350 a 370 milhões. É claro que eles não estavam contando com as pessoas que moravam deste lado do mundo, né? A América. Óbvio. Então, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de epidemia um pouco mais para frente. Então, interessante também que essa bactéria ela tem origem na China, a bactéria da peste bubônica, e também na Ásia Central, justamente onde existia uma rota comercial chamada Rota da Seda. Então, assim como a Covid-19, e aí a gente pode falar em pandemia, de fato, porque ultrapassa as barreiras, as fronteiras globais, né? Essa Rota da Seda foi uma rota, até pelo menos a descoberta das Américas, em 1492, até 1500 mais ou menos, ela foi a rota que mais tinha circulação de pessoas, a que mais dava lucro, evidentemente, para as pessoas mais abastadas da época e tudo mais. Mas isso ocorreu também uma grande mudança no sistema feudal, porque os camponeses morreram, os camponeses sumiram. Só que não foram só eles, né? Assim como a Covid-19, essa bactéria ela também não escolhe classe social. Ai, olha, eu vou, né? A grande diferença, assim como naquela época também, é quem tem acesso, evidentemente, à higienização e ao que os médicos ou que a medicina aplica. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Agora, essa Então, bactéria, Raquel, a gente adquiria através de animal, através do quê? O que pulga, passava? Da pulga? pulga. Tá. Ok. Da pulga do animal, né? Pulga. Enfim, o animal Sei. passava, a pulga ia lá e passava Era um hospedeiro, né? Ok. exatamente para o ser humano. Então, houve, evidentemente, uma escassez de mão de obra e as pessoas começaram a trabalhar na terra e cobrar por este trabalho. E não mais como era antes, que era uma relação feudal e de senhorio, né? Então, a peste bubônica, ela foi de uma mudança estrondosa, né, para a Europa, porque muitos dizem que ali, de fato, tanto termina como inicia para a Europa, né? Porque termina-se um período feudal e inicia uma valorização extrema da ciência. Daí você tem o boom do Renascimento, você tem o boom da arte e da ciência como um todo, né? Do estudo, e a Idade Média foi então chamada de Idade das Trevas, justamente porque não existia, não que não houvesse interesse, mas a Idade Moderna ela vem colocar a ciência como o grande trunfo de uma modernização. Então, a peste bubônica ela foi ela tem esse diferencial. Não é? Uhum. E enquanto isso, assim, normalmente quem faz história das pandemias, quem fala sobre a questão de história da medicina, enfim, pula um pouquinho uma pandemia que foi crucial
sobre a mudança climática no século XV. O mundo ficou mais frio justamente porque houve uma invasão de terras aqui na América, 1492, com Cristóvão Colombo, e daí por diante, os espanhóis, e depois os portugueses, e a varíola dizimou a população das Américas. Nós não temos um número exato, mas há quem diga que era uma população de 60 milhões de pessoas, de nativos, e que isso cai para 5 ou 6 milhões em 100 anos. Então, em 100 anos, a população de 60 milhões cai para 5 milhões. Nossa. E isso foi trazido também pelas grandes navegações, né? Pelos portugueses com as Exatamente. explorações aqui. Exatamente. De novo, uma questão global, Sim, uma questão global, mercadológica, de novo, econômica, etc. problemas econômicos e modelos econômicos, na verdade, né? E a gripe também matou muito, porque os nativos não tinham esse tipo de contato aqui, mas a varíola foi um problema horroroso. Na verdade, a varíola ela saiu do mapa da Terra, se eu não me engano, acho que foi em 1980. Me corrijam aí se eu estiver errada, se alguém souber, mas eu acho que foi em 1980 que foi erradicada da Terra. Então, imagina, né? A gente está falando aí do século XV. E depois a gente tem a gripe espanhola, que é a que mais dá para fazer comparações, né? Uhum. A mais Principalmente porque foi recente, no né? século passado. Uma das Então, pandemias mais recentes. a gente tem uma comparação um pouco mais eficaz aí com relação à Covid-19. A primeira incidência dela é nos Estados Unidos. É num campo de treinamento de soldados, de treinamento. O mundo estava em plena Primeira Guerra Mundial. Isso foi em 1918. Então, o primeiro caso ele ocorreu em março de 1918. Então, a primeira onda ela foi nesse campo de treinamento. Evidentemente que esses soldados levaram essa gripe para a Europa. Então, de novo, né? A questão de viagens, a questão de passar de um lado para o outro. Então, essa primeira onda, ela foi a gente pode comparar aí da China e para os outros países, não necessariamente um modelo para dominar o mundo, para a China dominar o mundo, não é isso. Mas, evidentemente, por uma questão de aeroportos, de divisas, né, de entra e sai de pessoas, de migração, de População de pessoas, fronteira. né? Fronteira é a nossa grande questão, Uhum. né? Fronteira é isso, e abaixo as fronteiras, né? Antes que alguém falou alguma coisa. Bom, a segunda onda foi a onda das trincheiras, evidentemente, porque uma primeira guerra onde milhões morreram, essa trincheira ela causa a morte de praticamente 8% da população, entre Nossa. eles civis também. E em fevereiro de 1919 ela já cai, né? Justamente como nós estamos acompanhando agora, que tudo no noticiário fala sobre isso, toda a pandemia tem um início, tem um pico Uhum. e tem a queda. Não chegamos no pico no Brasil, né? E as pessoas estão achando justamente que está tudo ótimo. Enfim, então o pico da gripe espanhola foi no meio ainda da Primeira Guerra Mundial, foi no período das trincheiras, justamente por serem frias, eles estavam em dias chuvosos, mas principalmente a aglomeração de hospitais. E foi a primeira vez que os médicos disseram para as pessoas usarem máscaras, como estamos, né, agora também sendo indicados, evidentemente, a fazermos máscaras caseiras, né, e deixar as máscaras cirúrgicas para os profissionais da área da saúde. Bom, essa gripe espanhola, ela matou 250 mil no Reino Unido, 400 mil na França, 400 mil na Alemanha, 120 mil em Portugal e 675 mil nos Estados Unidos. Foi assim, né? Agora, por que gripe espanhola? Na verdade, a Espanha, para quem não sabe, não estava na Primeira Guerra Mundial. Como ela não estava na Primeira Guerra Mundial, não havia censura da imprensa.
Se não havia censura da imprensa, eles começaram a falar muito sobre as mortes, sobre essa gripe, faziam entrevistas com os Uhum. médicos. Então, como a Espanha que estava passando essas informações para o mundo, a gripe, então, ela ficou gripe espanhola. Mas em Portugal, por exemplo, ela foi chamada de gripe pneumônica, né? Como é que ela chegou no Brasil? Evidentemente, por conta também de idas e vindas, fronteiras, viagens. E foi um navio em 1918 chamado Demerara, que foi que é super famoso, né? Que trouxe praticamente 100% dos tripulantes com a gripe. E aí, quando ela chega no Brasil, acontece exatamente o que era esperado. Ninguém sabia o que fazer, não havia remédio. E aí, o que nós tínhamos eram os remédios caseiros. Uma coisa interessante, né, disso tudo, né, evidentemente, não é para se comemorar ou não, não sei também, existiu um remédio que foi mel, cachaça e limão, e daí surgiu a caipirinha, Ou seja, né, um bom remédio para poder pra matar né? muitas bactérias e muitos vírus, né? Bom, Cachaça, a vodka. gente sabe atualmente que não, né? Que não tem nada a ver, que não vai matar o Covid-19, mas aí que surgiu a receita da caipirinha, nossa grande bebida, mais conhecida no mundo inteiro, enfim. E o remédio que foi utilizado aqui foi o quinino, ele era usado contra a malária. Já havia esse remédio que era utilizado aqui contra a malária, ele foi substituído pela cloroquina. O Rodrigues Alves, que havia sido eleito presidente na época, ele pegou essa gripe espanhola, ele não pôde assumir, o vice dele assumiu, ele acabou morrendo por conta dessa gripe. E outras eleições foram feitas, ele morreu em 1919, outras eleições foram feitas, então houve aí também uma mudança brusca, né, no cenário político brasileiro a partir de uma morte de um presidente, porque ele havia sido eleito em 1918. E para fazer uma comparação, e aí eu já termino, a grande onda, né, de mortes, e aí de novo, não chega em rico nem pobre, era em todo mundo, enfim. A maioria da população 400 de São Paulo, evidentemente, se recolheu em seus palacetes e foi para suas fazendas no interior paulista, né? O que aconteceu? Levaram a gripe para o interior paulista. Então, dizimaram mais Qualquer uma leva por semelhança já é lá. mera coincidência do que está acontecendo agora, né? Exatamente. E a população, então, começou, quando os corpos foram jogados nas valas, a população, então, começou a cobrar do poder público ações. Um hospital de campanha foi criado no Clube Atlético Paulistano, aí em São Paulo. O cemitério da Lapa foi aberto neste período por conta da gripe espanhola. Então, para colocar, para abrir covas e tudo mais. 11.762 covas foram abertas, só de covas, fora os outros corpos que foram jogados nas valas comuns, enfim. No Brasil, por alto, né, foram 130 mil mortes. E uma coisa que foi, na época, muito divulgada é que não era uma gripe que matava idoso. Era uma gripe que matavam pessoas de 20 a 40 anos. Então, houve uma baixa em pessoas de 20 a 40 anos no Brasil. Então, o Brasil ficou com muitas crianças, com muitos adolescentes e com muitos idosos. Por isso que também, quando a gente estuda lá em geografia, né, a densidade demográfica, o Brasil tem a pirâmide, tem a curva, papapá, a Europa tem mais idoso, o Brasil é jovem, que agora está ficando um pouco mais... como é que ai, meu Deus, como é que diz a palavra? Equilibrado. Equilibrada. Está ficando um pouco mais equilibrado. E foi por conta justamente dessa gripe espanhola, em que as pessoas de 20 a 40 Uhum. anos morreram, enfim. Só para ter uma comparação, a Primeira Guerra Mundial matou 9 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 50 milhões. Nossa, é um Então, índice muito alto. o que a gente tem de problema relacionado tanto às ações do governo, quanto à questão de não
de não saber, evidentemente, o que fazer, até porque eram coisas muito novas, né? Isso também não é mera coincidência com relação à gripe espanhola. Então, para terminar, e aí a gente passa para uma conversa maior, essas foram pinceladas assim sobre essas pandemias, Uhum. mas o principal disso tudo é que elas quebraram paradigmas arcaicos, né? E de certa forma obsoletos, e a gente está falando aí então das pragas do Egito e depois da peste bubônica, da varíola, enfim. Mas o que mais, e aí eu deixo o gancho para tu falares sobre a questão do meio ambiente, acho que essas estruturas modernas elas estão rachadas com a Covid-19 em dois pilares essenciais, né? Que é o que as pessoas acreditam muito, que é o racionalismo e o progresso. Então, são paradigmas, esses sim são paradigmas arcaicos, e com certeza eles estarão obsoletos quando toda essa pandemia passar, né? Então, conversaremos um pouco mais. Bom, muito bom, adorei assim um apanhado. Claro, é muita coisa para a gente falar, né, gente? Não dá para a gente É, simplificar em 20 minutos, 10 minutos, meia hora. Mas é legal a gente fazer esse link, justamente porque o que eu anotei aqui um pouco da tua aula, na verdade, Raquel, foi bem, eu acho que bem interessante, até com detalhes curiosos, históricos, né, que a gente não tem conhecimento. Foram três questões. Todas essas pragas, essas epidemias, essas pandemias, né? Todas essas questões, elas implicaram e alteraram, principalmente, a economia da época, né? Elas uhum, implicaram no sistema econômico, no modo de produção da época. A maioria delas foram oriundas de questões de desequilíbrios ambientais, sim. desmatamento, né, degradação de ecossistemas, de habitats naturais de animais selvagens, né? Enfim, eu acho que se a gente puder amarrar de uma forma e fazer um resumo, elas têm algo em comum com a Covid-19, né? Se a gente Sim, for parar para pensar. Então, eu sim. achei interessante essa relação que você fez, principalmente com as alterações climáticas, que é o primeiro grande problema que a gente já observou, né, com o Covid-19, principalmente quando a gente vê, por exemplo, as taxas de poluição diminuindo nas grandes cidades ao redor do mundo, porque a maioria das pessoas está em casa, espera-se que todo mundo esteja em casa, né? Fiquem em casa, por favor, né? Vamos respeitar a quarentena, porque é a forma que garante, né, a diminuição do contágio. E, obviamente, a gente vê que essas relações com a alteração dos habitats, com a degradação ambiental, né, com a diminuição, obviamente, da poluição atmosférica. Eu estava lendo outro dia uma reportagem que a CETESB, aqui em São Paulo, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, já mediu em uma semana de quarentena em São Paulo, a poluição atmosférica reduziu em 50%. Quem mora em São Paulo já está percebendo os dias lindos de céu azul que está fazendo. Mas Claro, não é com para algumas sair de dicas, casa, hein? né? E não pode sair de casa, né? Então, Sim. acho que é importante a gente também olhar para essas questões, porque principalmente dá para linkar com o Covid, que a gente vê que essas grandes epidemias, a maioria delas é transmitida, né, por contágio com animais. Sejam animais selvagens, Hum, sejam animais domésticos, né? A maioria a gente adquire através da alimentação, né, de sim. alguma forma. E isso é importante a gente levar em consideração, porque não é a primeira vez que a gente está vendo agora uma pandemia como essa, claro, em proporções globais, sim, mas pela origem da causa, não é a primeira vez que acontece, né? E aí a gente começa a fazer esse link com a questão ambiental, que eu acho que é fundamental, né? E essas mudanças, né, de paradigma, essas mudanças de pensamento que essas crises ocasionam na humanidade,
servem justamente para a gente repensar a atitude do homem com a natureza, né? Sim. A intensa industrialização que a gente vive, a intensa urbanização nos grandes centros, né? O consumo exacerbado, intensificado, né? Que isso tudo, obviamente, intensifica o aquecimento global. Você falou aí de várias mudanças, várias situações de mudanças climáticas, né? Quer dizer que desde 3.000 anos atrás, lá no Egito, já havia essas alterações climáticas, claro, não com tanta profundidade como hoje, porque agora a gente tem, obviamente, uma industrialização muito forte, uma tecnologia muito elevada, né? Que não existia na época. Mas é claro que agora, e para mim, enfim, é já uma questão de opinião mesmo, né, de interpretação, o que está acontecendo na humanidade hoje é um certo reset da humanidade, né? Esse vírus não veio à toa, veio resetar e dizer assim, calma, vocês precisam realmente mudar o modo de vida, mudar o modo de refletir, pensar sobre isso, e principalmente a relação do ser humano com a natureza, né? Isso, para mim, é fundamental. E aí, quando a gente faz, por exemplo, uma dos momentos que a gente está vivendo agora é o home office, né? O home Uhum. office, ele é exatamente uma forma da gente ficar em casa e não conseguir trabalhar. Claro, que conseguir trabalhar. É claro que quem está fazendo home office, né, são alguns profissionais que têm o privilégio de ter internet em casa, de ter uma casa primeiro, ter internet em casa e da profissão poder ser exercida, né, como um teletrabalho. Mas, por exemplo, tem profissionais que não têm condições de fazer, obviamente, senão vão parar de comer. E também tem outros profissionais, como grileiros, como madeireiros, né, como extrativistas e grandes proprietários de terra que não estão fazendo home office. E, pelo contrário, né, atualmente, com a baixa fiscalização do Estado, né, nesses lugares como a Amazônia, tem intensificado cada vez mais a exploração, intensificado cada vez mais a degradação de ecossistemas, etc. Né? Então, acho que isso também é importante a gente pontuar, justamente porque tudo está relacionado, né, com essas... a gente sabe que as alterações nos ecossistemas, quando o ser humano ele degrada e desmata, por exemplo, para realizar alguma atividade, desde ser a pecuária, né, desde o extrativismo, desde da atividade madeireira, a extração de minérios, enfim. Todas essas atividades, elas impactam diretamente o meio ambiente. Mas não só o meio ambiente em si, eu não vou só derrubar a árvore. Eu estou alterando um ecossistema em que nesse ecossistema tem vários organismos vivos, que a gente Sim. diz que são os patógenos, que são bactérias, que são vírus, né, que são fungos, protozoários. Eles, quando você altera o sistema, eles acabam migrando para outras áreas, porque eles precisam, de alguma forma, fazer essa mutação, né? Migram para outras áreas e, inclusive, altera o ecossistema dos animais que ali habitam. E aí eu estou falando de animal silvestre mesmo, que foi o caso do Covid-19 na China, né? E aí, portanto, isso gera a proliferação de vírus que a gente não desconhece, que a gente não conhecia, né? Que a gente não tem conhecimento que possa, inclusive, existir se o homem continuar fazendo, né, essas atividades sem levar em A consideração. ideia de vírus, na verdade, a medicina, né, a ciência, detectou o vírus no final do século XIX. Então, quer dizer, é Uhum. muito novo. É Né? A algo gente... muito recente, né? Então, e demanda muito estudo, muita pesquisa. E é Sim. por conta disso, por exemplo, outra é um absurdo. Outra questão que eu estava lendo também é que com o aquecimento global, as calotas polares estão derretendo e o degelo que está ocasionando o descongelamento, né, de vírus que estavam congelados há mais de 15.000 anos. Quer dizer, a Sim. gente não tem noção o quanto, infelizmente, essas pandemias elas vão se tornar cada vez mais frequentes nos próximos anos e décadas, nas próximas gerações, se a gente não tiver essa consciência que realmente o consumo de animais, né? É óbvio, a gente precisa consumir, se alimentar, óbvio. Mas se a gente não tiver essa consciência que para a criação de animais, a utilização, por exemplo, a OMS já deu uma declaração para as indústrias de agricultura, né? O agrobusiness, o agronegócio, para diminuir a utilização de antibióticos para engorda de animal. Uhum. Uhum.
E, ao mesmo tempo, a engorda do animal está relacionada com a utilização de agrotóxicos, porque ele vai consumir alguma coisa ali da grama, da natureza, alguma ração, alguma coisa, que tem agrotóxicos. E aí isso está também relacionado com doenças que vários seres humanos adquirem quando comem esses animais. Por exemplo, câncer, por exemplo, hipertensão, doenças cardiovasculares, Sim. doenças pulmonares, respiratórias. Inclusive, olha que louco, né, Raquel? Esse é o grupo, tirando os idosos, esses são os grupos de pessoas mais vulneráveis ao falecimento, no caso, se pegarem o coronavírus, é o grupo de risco. Né? Então, É. aí você vê o quanto é um ciclo, né? Quer dizer, não é a gente sabe que não é um vírus criado em laboratório para acabar com a hegemonia de determinadas nações, sabe? Porque querem que o comércio... Enfim, tem várias teorias da conspiração. Eu acredito em ciência, eu acredito em estudo. Então, se a gente for realmente analisar e comprovar, a ONU já está trazendo esses estudos, a OMS também está trazendo esses estudos, para relacionar e fazer esse link que eu queria fazer, para a gente já começar a ir fechando também, das pandemias que são oriundas, né, que nascem dessas alterações com o ecossistema, com o meio ambiente, com a degradação ambiental, né, e que tem a ver, obviamente, também com o consumo de animais que o ser humano começou a adquirir na natureza. Assim, é algo extremamente preocupante, eu E acho. com relação a essa questão de alimentação, não vou entrar no mérito da teoria da conspiração, porque eu acho que isso fica para Facebook, enfim. Mas a questão da alimentação e dos mercados da China, eu nunca fui à China, eu tenho muita vontade de ir. Mas pelos documentários, por pessoas, né, que já foram, enfim, esses mercados de animais silvestres, eles na verdade foram colocados a partir do século XX, em meados do século XX, na verdade, porque, bom, é uma população de 1 bilhão de pessoas, né? Então, evidentemente que não tem o frango, a carne, o peixe, enfim, para todo mundo, e é evidentemente que a utilização de insetos e outros animais silvestres para consumo é absurda. E o governo chinês acabou tirando do mercado sem pagamento de impostos, esses animais silvestres, e colocou como se eles tivessem sido, bom, ok, já que vocês estão comendo mesmo, já que está tendo mesmo essa cumilança aí de insetos e tudo mais, vamos fazer isso aqui para que vocês paguem imposto e que fique tudo desse jeito. Então é por isso que sim, tem sopa de morcego, sim, tem a barata lá assada, Não, e se enfim, a gente né? for ver também, Raquel, não é só a China que come animais silvestres, né? Na Não. Amazônia se come animal silvestre, animal de caça. Uhum, Né? Em uhum, outros lugares do mundo também se come. Então, é muito sim, fácil a gente dizer que foi culpa da China, né? É muito fácil a gente dizer que eles que são culpados em relação a isso. Enfim, é claro que a sim. aglomeração contribui, claro que a má criação desses animais contribui, mas principalmente Manipulação também de a animais, né? população, mas principalmente num país que em 1 ano e meio de governo libera mais de 600 agrotóxicos, sem nenhum estudo e sem nenhuma comprovação do que eles podem gerar na sociedade, no ser humano e na saúde das pessoas, é óbvio que a gente daqui a pouco, em alguns outros anos, a gente vai descobrir outras doenças que nem existem ainda, né? Que a gente vai Sim, poder sofrer por conta dessa utilização desses produtos. sim. Eu acho que a gente poderia começar a mencionar algumas perguntas, aproveitar esse tempo Sim, final, sim, sim, vamos, que eu não porque sei como é que tá de tempo. a gente ainda tem mais ou menos uns 10 minutos. Ah, então Então, vamos. acho Eu que a acho que gente algumas pode pessoas só mencionar perguntaram, a mas... pergunta da galera linda que está aqui participando com a gente, né? Muita gente Eu linda, só muita queria gente colocar querida. um termo que eu esqueci, na verdade, da varíola, porque eu acabei falando antes e na hora que eu falei da varíola eu não disse. A matança, a dizimação, o genocídio que ocorreu na América como um todo, né, no continente americano depois da invasão dos europeus, diminuiu em 6 graus Celsius a temperatura do mundo. Nossa. Ou seja, Isso é um muita impacto coisa. muito significativo, imagina. Sim. E sem muita industrialização, né? Sem muita poluição por conta de industrialização também.
né? Exatamente. Uma matança, um genocídio causou isso, né? Então vamos para as perguntas aí, vamos lá. Bom, tem uma pergunta aqui sobre em relação às mudanças sociais da gripe espanhola. Se houve aconteceram algumas mudanças sociais que a gripe espanhola cometeu na sociedade e também se houve Aham. alguma mudança na alimentação das pessoas. Olha, por incrível que pareça, na Europa, a gripe espanhola, ela se misturou ali com a Primeira Guerra, né? Então, ficou aquela coisa, foi da guerra, foi a gripe, e aí nós temos um boom de poderes totalitários nesse período, aí o nazifascismo ele surge nesse período entre guerras, e a gripe espanhola, ela, na verdade, acabou ficando meio que caiu no esquecimento, né? Porque, evidentemente, a guerra falou mais alto, enfim. Aqui no Brasil, os relatos de imprensa, eles são muito certos, assim. Você tem um boom de notícias durante um período de pico da epidemia e depois não se toca mais no assunto. Vida normal, vida que segue, como dizem, né? Você não tem uma questão de higienização das mãos, você não tem uma questão de como a não propagação de vírus. É o que nós temos hoje, inclusive, com relação à Covid-19, né? A questão da higienização e principalmente o saneamento básico. Acho que é muito importante, assim, porque uma das coisas principais da gripe espanhola, evidentemente, era a questão do saneamento básico. O que, bom, nós estamos em 2020 e não é surpresa para ninguém que o Brasil é subdesenvolvido porque não é saneado. Não existe saneamento básico, não existe esgoto nesse país. Então, não houve mudança. Absolutamente. Vamos esperar aí se Inclusive, agora. inclusive isso, Raquel, estava dando uma lida também, tem uma pesquisada sobre exatamente isso, porque tem uma relação muito grande entre pobreza, qualidade de vida e questão ambiental, óbvio, né? A gente Sim. sabe que a qualidade de vida está diretamente relacionada a infraestruturas urbanas ou Hum. infraestruturas para a gente poder ter o mínimo de básico de água potável, de consumo dos recursos ambientais básicos, né? País Saneamento desenvolvido básico, é país que tem saneamento básico. País subdesenvolvido exato. é país. Não tem. A A gente faz gente uma tem um comparação do vizinho, né? O meu vizinho ele é mais pobre porque ele não tem fossa, né? Mais ou menos isso. sim, né? Que ele tem esgoto e eu não tenho, entendeu? Tipo, Né? e o saneamento básico, tem um projeto de lei agora no Senado que está tramitando, inclusive nesse período de pandemia eles pediram para acelerar para ser aprovado, para implementar nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos. Isso é uma outra pergunta que fizeram, se vai haver um crescimento, né, dos grandes centros urbanos que serão afetados. É, tem esse projeto de lei que está em tramitação no Senado para justamente acelerar o investimento, né, nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos para que realmente haja o mínimo de saneamento básico. Né? A gente sabe que tem gente que não Sim. tem água para lavar a mão atualmente, muito mais sabão, muito mais álcool gel. Né? E a gente sabe que também falta muito uma iniciativa do governo em relação a isso. E também esse projeto de lei, o IBGE nos últimos censos, não de 2010, mas inclusive esse ano é ano de censo, né? Vamos ver como é que vai ser. Hum. Ele já determinou que mais de 50% da população brasileira não tem saneamento básico. É A Ana muito está dizendo grande. aqui que ela mora numa cidade que não tem sistema de esgoto em 2020, né? E essa Exato. Quer cidade é dizer, encravada na Amazônia, né? exato, Macapá, né? Macapá. 100 milhões, mais de 100 milhões de pessoas nesse país não têm saneamento básico, não tem rede de esgoto encanada. Então, isso, quando você leva para uma questão pandêmica, com uma crise sanitária que a gente está vivendo atualmente, Crise é muito sanitária, exato. preocupante. Exatamente, É, porque é é, justamente uma falta de acesso de tudo. Né? Uma falta de é. acesso à água, que é o mínimo para você poder lavar a sua mão com sabão para não poder contaminar. Né? Enfim, Isso leva também uma questão que a gente discute muito, eu e tu, e evidentemente que outras pessoas também, elas que têm o mínimo, né, de senso, sabem, que é a questão educacional. Nós estamos lidando com um processo agora educacional, ou seja, no Brasil o que nós temos são analfabetos funcionais, são as pessoas que não sabem interpretar textos. E isso não é um problema de rede social, isso é um problema de sala de aula. Né? Eu fui professora do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio.
fui professora de alfabetização de jovens e adultos. E, assim, o nosso grande problema é, sim, a interpretação. Então, não saber interpretar, não saber ler, não saber a pontuação. Isso como é que tu vais fazer uma campanha educativa de uma crise sanitária para um país que não acredita na educação? Para um país que diz que Paulo Freire não presta? Para um país que não paga professor? Para um país que bate um professor? Né? Para um país que jogador de futebol né, tem muito mais questões, consegue chegar em opiniões muito mais fortes na casa das pessoas do que professor. Eu não estou dizendo aqui que jogador de futebol tem que ganhar igual professor, absolutamente, não é isso. Mas não há uma valorização, né, da nossa profissão. Assim como não há uma valorização dos métodos e dos meios científicos. Nós não vamos conseguir sair dessa crise sem uma vacina, sem nenhum tipo de incentivo evidente a isso. E a educação ambiental, ela perpassa justamente por uma questão de crise sanitária, né? Total. A gente estava discutindo muito isso lá na Unifesp, que é na universidade que eu dou aula, né, Raquel? Que é justamente da paralisação, inclusive, das aulas, né? Justamente como é que a gente consegue trabalhar na sociedade para trazer de volta a sociedade apoiando as universidades, sabe? Para trazer de volta que a maioria da sociedade, porque, na verdade, a gente vive numa bolha, infelizmente, né? Mas a maioria da sociedade apoia o conhecimento científico, sabe? Apoie e esteja do lado da universidade, porque agora muitos políticos do atual governo, né, estão fazendo esse retorno, né, querendo agora abraçar a ciência, querendo defender a ciência, querendo investir na ciência, porque se viu, né, até isso o Covid trouxe, né, viu que a gente não tem outra saída, outro meio que não seja através da ciência. A gente né? não mata vírus com arma, né? Exatamente, a gente não vai atirar no vírus para matar o vírus. Então, de certa forma, a gente precisa, sim, trazer a sociedade de volta, né? Esse apoio de volta para as ciências, para as universidades que fazem pesquisa nesse país, né? E apoiar a educação básica, né? Apoiar a educação básica, apoiar o piso salarial. É o mínimo. Apoiar a educação nesse país é só assim que a gente vai conseguir mudar. É só assim. Eu só acredito numa sociedade desenvolvida se ela for baseada num sistema educacional forte e que tenha educação para o povo, né? Um acesso à educação seja crítica, né? E você Exato. consiga escrever um parágrafo, dizer o que tu pensas. Não, o que eu penso? Eu penso só coisa, então eu vou escrever. E um parágrafo. 40 caracteres, né? Vamos utilizar aí, sei lá, que as pessoas consigam escrever. Se elas conseguirem escrever em um parágrafo que elas estão pensando pontualmente, nossa, fazendo... já passo de ano a pessoa. Né? Já posso morrer. Bom, amiga querida, gente, só mais uma informação. Eu vou fazer depois dessa live um post e vou sortear um livro meu, tá? Então, quem quiser concorrer ao sorteio do livro, marca 3 amiguinhos lá no meu post, lá no meu perfil Prof. Dan Levi, lá no Instagram. E aí eu vou fazer o sorteio e encaminho autografado para a residência de vocês via correio. Por favor, quando vocês receberem a encomenda, passem um álcool gel, tá? Fica a dica. Gente, se não tiver, pode lavar com sabão mesmo e água. Claro, passa com sabão, enfim. Eu só queria, na verdade, agradecer esses 2 últimos minutos que a gente tem. Agradecer a participação de todos vocês. Muita gente linda, muita gente interessada, muita gente participando. A gente está aqui tentando acompanhar e tal. E principalmente agradecer a essa pessoa que eu muito admiro, Raquel, uma grande amiga, professora, que eu admiro bastante. Foi uma delícia estar aqui com vocês. E eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Se vocês tiverem, inclusive, gente, ideias de temas para a gente pesquisar e compartilhar, mandem para o nosso direct. A Raquel tem um Instagram, A Cozinha de uma História. Sigam ela também, ela sempre dá dicas de alimentação interessantíssimas sobre isso. O meu Instagram também é prof.danlevi. E é isso, a gente está aqui para contribuir o que for melhor para desenvolver, né? Nosso papel de professor é esse, de pesquisador é esse,
né, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então, é isso. Raquel, obrigado, amiga. Quer mais falar Eu que alguma coisa? agradeço. Eu que agradeço, queria agradecer a todo mundo que está aqui, que fez perguntas, que está pensando também. Pode mandar questões no direct, pode mandar questões aqui para o Dan, pode mandar para mim, enfim. Inclusive, eu acho que a gente podia fazer outras vezes um tema tão bom quanto esse, colocar outras questões. É um convite, na Sim, verdade, que eu estou fazendo claro. aqui, né? Para que isso não fique só nas conversas de telefone, de WhatsApp, enfim. Sim. Mas obrigada, a gente vai amadurecer essa ideia. Quem sabe fazer uma vez por semana, conversar sobre história e meio ambiente, né? A gente pode fazer isso. Mas obrigada a todo mundo. Um grande beijo para vocês. Espero que tenha ficado alguma coisa assim para vocês ficarem pensando, sabe? Ficar pensando. Nossa, deixa eu pensar nisso aqui, a instigar. É isso que a gente quer. E fiquem em casa, gente. Fiquem em casa. Hashtag Por fique em casa favor. todo mundo, tá? Um Neste beijo calor grande. de Belém. Tchau. Beijo em todos. Tchau, amiga. Beijo. Obrigado. Beijo, beijo, gente. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau.